filme Fase 4 Destruição é um exemplo peculiar do cinema de ficção científica, não só pelo foco na catarse cerebral, que utiliza o contraste do cósmico com aquilo que é considerado insignificante, mas também no modo único que ele trabalha com o conceito do pós-humano. Lançado em 1974, ele é o único longa-metragem dirigido pelo Saul Bass, e o seu impacto só funciona graças à competência de sua linguagem cinematográfica. Eu vou falar mais sobre esse filme logo depois da vinheta. Pessoal, já faz algum tempo que eu e Daniel já fizemos um vídeo falando sobre o filme Fase 4, mas lá nós abordamos mais aspectos gerais da obra. Nesse vídeo, eu quero focar em questões e conceitos mais específicos, e justamente por isso, esse vídeo está repleto de spoilers, então já fica aí o aviso. O primeiro aspecto que eu quero falar é sobre contrastes. O filme todo trabalha em cima de vários contrastes, em especial entre o cósmico e o insignificante. O filme abre com um evento cósmico magnânimo que contrasta com a escala micro de seus reais efeitos imediatos. Esse acontecimento não altera as condições climáticas em nosso planeta, tampouco muda as leis da física como conhecemos. A única mudança real é a capacidade de comunicação das formigas, que é ligeiramente aumentada, potencializando ainda mais as características de sua coletividade, onde cada indivíduo é como se fosse uma célula estendida de um único organismo. Esse aprimoramento gera uma reação em cadeia global em que a quantidade de predadores naturais das formigas diminui de forma abrupta, mudando completamente o ecossistema. E nessa conjuntura temos um biólogo e um matemático probabilístico que são designados para analisar os acontecimentos em uma região remota, mas que as atividades das formigas está muito mais intensa naquela região. Só que essa gigantesca discrepância entre um evento cósmico e seus efeitos em formigas é apenas um dos diversos contrastes que a trama desenvolve. Outro contraste notável é a diferença em como cada um dos cientistas lida com a situação. Enquanto o matemático fica abalado com a morte dos moradores locais, o biólogo ele faz pouco caso e se interessa muito mais com o embate com as formigas, querendo sempre impor a suposta soberania humana diante desses insetos. We have only one chance. Já em outra cena muito bem construída, um louva-a-Deus sucumbe diante de uma armadilha elaborada por aquelas que antes seriam suas presas fáceis, e que a princípio não seriam capazes dessa façanha. O filme também trabalha com contraste entre o cenário desolado e poucos personagens, algo que passa uma sensação muito intimista, né? Porém, mesmo nesse contexto diminuto, nós compreendemos que o que acontece lá tem eco muito forte no cenário mundial. Então, todos esses contrastes entre o grande e o pequeno, eles vão se acumulando ao longo da história, para que no final metafísico do filme, eles deixem de ser contrastes e passem a ser apenas um. Pareceu um namastê, né? O cósmico e o insignificante eles deixam de ser antagônicos e assim como as imagens em fusão no trecho final da obra, já não há mais fronteiras entre esses contrastes e acontece então uma nova aurora. Agora eu quero falar um pouco mais sobre a linguagem cinematográfica do filme. Embora o roteiro do Miles Simon seja muito minimalista e extremamente direto em sua maior parte, o filme acaba funcionando mesmo pela maestria visual das composições do diretor Saul Bass em parceria com o fotógrafo Dick Bush, que anos depois, lá em 77, realizou o brilhante Comboio do Medo dirigido por William Friedkin. E tem também a participação do Ken Middlehan, que ele foi responsável pela sequência dos insetos.
As cenas em que aparecem as formigas, elas são incrivelmente eficazes. A composição visual junto com a montagem passam de maneira inequívoca as intenções do formigueiro sem a necessidade de qualquer intervenção explicativa não diegética, o que faria com que a obra perdesse muito de seu charme, pois a sofisticação está justamente nessa inteligência narrativa em que a trama avança pela sequência de imagens e não por exposições explícitas que acabam menosprezando a inteligência do público. Bom, e aqui temos um exemplo claríssimo do chamado efeito Kuleshov, funcionando de uma maneira muito pura. Só para o contexto, Levi Kuleshov ele foi um renomado cineasta soviético do início do século XX e uma de suas teorias era sobre o efeito intuitivo gerado no espectador a partir de uma sequência de imagens em que a imagem seguinte gera significado na primeira imagem. Ok, vamos lá, vamos deixar isso aqui muito mais claro e para isso eu vou deixar vocês aqui com um trecho do mestre Hitchcock dando o exemplo do efeito Kuleshov à sua maneira. Is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. No caso das cenas com formigas em fase 4, se analisarmos os takes em separado, todos são de formigas agindo naturalmente, porém a montagem dessas sequências junto com a trilha sonora dão a ideia de que as ações dessas formigas são fruto de uma inteligência coletiva muito mais aprimorada que o comum. Agora eu vou falar um pouco sobre o conceito de pós-humano. Esse conceito costuma aparecer muito mais em distopias punks, seja como seres humanos com implantes cibernéticos em história cyberpunk, pessoas com um código genético modificado no biopunk ou até aprimoramentos a partir de nanotecnologia no segmento do nanopunk. Ou seja, em sua vasta maioria, essa pós-humanidade ela é oriunda de um avanço tecnológico que normalmente aparece em uma casta da sociedade, privilegiada ou não, e que altera de forma significativa apenas as relações de humanos com humanos. A forma como essa pós-humanidade costuma interferir no planeta como um todo e em outras espécies nada mais é do que a atual condição predatória e exploratória do ser humano, só que, claro, de uma maneira muito mais intensificada. Já no filme Fase 4, nós temos uma abordagem muito diferente do que estamos acostumados, pois a pós-humanidade aqui não é oriunda de um avanço tecnológico humano, mas tem sua origem em um evento cósmico aleatório cujos efeitos sutis acontecem apenas nas formigas e é a partir daí, a partir das formigas, que acontece a pós-humanidade. E a ironia aqui ela acaba sendo bem óbvia, né? Afinal, as formigas são desprezíveis do soberbo ponto de vista humano. Até para menosprezar algo é comum fazer uma comparação com formigas e salientar a capacidade de nossas botas de destruir um formigueiro. E do ponto de vista das formigas, a sombra de nossas botas é um verdadeiro prenúncio do fim, né? Mas em fase 4, nossas botas não fazem mais sombras em um formigueiro, pois no final do filme é mostrado o pós-humano oriundo dessa inteligência coletiva, de forma que já não há mais botas para calçar ou formigueiros para pisar. We knew then we were being changed and made part of their world. A adição da palavra destruição no título em português é um verdadeiro equívoco, e um dos motivos, aliás, o mais óbvio, é que ele pode enviesar a interpretação, visto que o filme é dividido em partes que são respectivas às suas fases, em que a fase 4 aparece só no final, deixando para o espectador
refletindo por si o que seria essa fase 4, que de nenhuma forma é uma simples destruição. Na verdade, muito pelo contrário, o plano final, mostrando um belo nascer do sol, é uma representação clara de uma nova aurora para a humanidade. Já o que seria essa nova aurora, o que seria essa nova humanidade, enfim, são perguntas que ficam em aberto para quem assistiu o filme até aquele momento. We didn't know for what purpose, but we knew we would be told. Há também um final perdido que você pode conferir aqui mesmo no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição. E esse final ele explora mais o que seria essa pós-humanidade e a nova ordem social entre a humanidade e as formigas. Porém aqui sem nenhum didatismo ou algo que diminua as possibilidades de interpretação. O caráter mais psicodélico, experimental e contemplativo apenas potencializa o leque de imaginação e de reflexão. É uma pena que esse final não foi finalizado corretamente para estar presente na versão final do filme. Fase 4 faz parte daqueles filmes que merecem ser revisitados de tempos em tempos, pois sempre há algo a mais ali para ser descoberto e ressignificado. O final metafísico do filme provoca o espectador de modo a refletir sobre o que testemunhou de uma maneira tão irrequieta que é como se uma formiga estivesse subindo no seu calcanhar. Pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa aquele seu like, inscreva-se no canal, isso ajuda muito na relevância do Formiga Elétrica no YouTube. Lembrando também que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. O link está aqui na tela, mas também está na descrição para você apoiar com quanto quiser e o quanto você puder. Um abraço elétrico para você e até o próximo vídeo.